Muito boa noite. Domingo, dia 26 de novembro. Estamos entrando com essa live ao vivo para logo em seguida fazermos a conexão, falar com Julie Patrick da Sigma Meteorologia. Em seguida, a gente vai ter o retorno de Julie Patrick para levarmos as informações aí do tempo. Muito boa noite, Julie Patrick, tudo bem? Muito boa noite, Eugênio. Muito boa noite a todos. Nós falaremos, então, hoje à noite, essa live ao vivo, que será transmitida pelo Instagram e também logo em seguida compartilhado pelo Facebook, para levarmos Julie Patrick falando sobre o fenômeno da variabilidade climática do El Niño. Como e onde o fenômeno ocorre, os impactos, suas fases e o que esperar para os próximos meses. Então, dando seguimento, passamos a palavra, Julie, para você conduzir. Certo. Estão me ouvindo bem, Eugênio? Como é que tá aí? Estou ouvindo bem sua voz, pode ir, tudo certo. Então tá certo. Muito boa noite, Eugênio. Muito boa noite a toda a comunidade progressense e da região também, né, de todo o Alto e Baixo Vale. Eu sou o Júlio Patrick, então, né, como agora mesmo tu já tinha comentado, e hoje a gente vai ter um bate-papo, né, Eugênio, uma conversa sobre o fenômeno de variabilidade climática, o El Niño, que tem provocado, né, bastante eventos extremos aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil e no Brasil inteiro como um todo também. E aí a gente veio então trazer, né, um pouco mais de informação sobre esse fenômeno, né? A comunidade em geral ela acaba associando esse fenômeno, né, o El Niño, com o aumento da chuva e também a Laninha, que é uma outra fase desse fenômeno, com a diminuição da chuva. Mas hoje a gente veio trazer um pouco mais de informação, né? As pessoas acabam sabendo só disso mesmo, né? E a gente veio trazer mais informação, então, sobre onde esse fenômeno ocorre, quais os impactos no planeta todo e o que esperar nos próximos meses, né? Diante de que a gente está sob efeito do fenômeno El Niño, né? Que é o aquecimento ali das águas do Oceano Pacífico Equatorial e que está nos deixando, né, a nossa primavera ainda mais chuvosa, né? Então, e aí a gente teve, né, entre setembro, outubro e novembro muita chuva no sul do Brasil, né? Setembro foi marcado por chuva acima da média no centro-sul do Rio Grande do Sul, com eventos de enchente bastante severos e que todo mundo lembra ali, né, que assolou o Vale do Taquari. Depois, outubro, essa chuva ficou acima da média no centro-norte gaúcho e também parte de Santa Catarina, com mais enchentes nessas regiões, e agora a gente já está se encaminhando para o fim de novembro, observando novamente a repetição desses eventos, inclusive com alguns transtornos aí no Alto Vale do Taquari, né, na região de Progresso, também em municípios arredores. Então, a gente veio trazer então um pouco de informação, e aí as pessoas, a gente vê, né, algumas notícias circulando na internet. Isso. De que o El Niño vai alcançar, né, o pico ali entre dezembro e janeiro. E essas notícias elas acabam não trazendo, né, todas as informações ali que deveria, e aí as pessoas acabam, talvez erroneamente, né, pensando de que se a gente teve enchente entre setembro e novembro e o El Niño ainda não atingiu o seu pico, a gente possa enfrentar enchentes ainda maiores agora em dezembro e janeiro, né? E o que não é verdade, e por isso que a gente está fazendo essa conversa hoje para esclarecer um pouco mais sobre esse fenômeno de variabilidade climática. Só um ponto, então, vou falar... Julie. A gente ouve as pessoas como teve realmente, como já passou esse período chuvoso, e as pessoas, eu estava ouvindo, né, estão com muitas dúvidas no período, como você está falando agora, né, nos próximos futuro e próximo mês, né, e as pessoas estão com muita dúvida, né, ouvem falar algumas coisas, mas eu estou ouvindo que as pessoas estão com muita dúvida. Exatamente.
É isso que é o objetivo nosso hoje, né? Trazer um pouco mais de informação sobre esse fenômeno e então trazer, né, a projeção do que esperar para dezembro e janeiro, principalmente. Mas como as pessoas sabem pouco sobre o El Niño, né, Eugênio, eu venho trazer um pouco sobre esse fenômeno, então, né, o que é o El Niño, então, né? Esse fenômeno de variabilidade climática, Eugênio, e também toda a comunidade que nos ouve, ele começou a ser estudado há pouco tempo, né? Se a gente vê uma faixa cronológica, faz pouco tempo que ele é estudado. Os primeiros estudos começaram lá no século XIX, mas foi no século XX que mais pesquisa foi feita e que a gente começou a entender esse fenômeno, né? Então, antes de que os pesquisadores começassem, né, a pesquisar sobre essa variabilidade, já se entendia, né, através dos pescadores da costa do Peru, há bastante tempo atrás, de que volta e meia, em alguns anos, né, a gente tinha o aquecimento das águas ali no Oceano Pacífico Equatorial e que essa situação fazia com que a pesca fosse ruim lá na região. E que isso acontecia principalmente no final do ano, ali perto do Natal. E por isso, então, que esse fenômeno ganhou o nome de El Niño, né? Porque eles associaram a uma travessura do menino Jesus, né? Já que fosse perto ali do Natal. E aí, por isso, então, eles colocaram o nome de El Niño, que em português seria o menino, né? E aí depois mais com as pesquisas foram avançando, foi se entendendo esse fenômeno e a gente começou a entender por que que as águas aqueciam e também se resfriavam, né? Já que esse fenômeno ele tem duas fases, né? A positiva e a negativa, que é o El Niño e a Laninha. E aí a gente entendeu então, né, que as águas elas eram aquecidas porque os ventos alísios, que são aqueles ventos de leste que convergem ali no Equador, eles enfraqueciam e aí eles não tinham, né, a capacidade de remover a água superficialmente mais quente ali no Equador para a região ali do norte da Austrália e Indonésia, e aí essa água ficava mais quente, então, sobre o Pacífico Central ali, sobre o oceano, e também na costa oeste da América do Sul, fazendo com que tivesse toda uma turbulência, né, uma diferença, uma movimentação na circulação geral do planeta, e que isso impactava em diferentes pontos, né? E aqui na nossa região, por exemplo, quando isso acontecia, a gente tinha mais episódios de chuva volumosa, principalmente no Rio Grande do Sul, parte da Argentina e do Paraguai, pegando parte ali de Santa Catarina também. Enquanto que no norte e no nordeste do Brasil, a gente tinha diminuição das chuvas e até mesmo alguns períodos de estiagens bem prolongados. E é o que a gente está observando agora, né, Eugênio? A gente teve alguns eventos de El Niño muito forte, eu até anotei aqui para não esquecer, lá entre 82 e 83 a gente teve um evento forte, depois em 97, 98, depois agora mais recente, conhecido nosso, 2015, e agora novamente o fenômeno voltou com bastante força em 2023. E aí depois, quando as pesquisas foram avançando, a gente entendeu, né, que esse fenômeno ele durava cerca aí de um ano, mais ou menos. Ele começava ao longo do inverno, ia se intensificando ao longo da primavera, atingindo o ápice, né, o pico de aquecimento ali da região no verão, e depois começava a enfraquecer no outono, até que no início do inverno, novamente, a gente já tenderia, né, a entrar no estágio ali de neutralidade. E é o que a gente está observando agora, né? Ali no final do inverno a gente começou a observar um aquecimento no Oceano Pacífico. Esse aquecimento ele foi se intensificando ao longo da primavera e nesse momento está em torno ali de 1,8, 1,9 graus acima da média no Oceano Pacífico Equatorial. Essa região do Pacífico, né, eu sei que muita gente não sabe onde fica esse oceano, né, não entende muito sobre a questão. O Oceano Pacífico é o oceano maior que a gente tem no planeta Terra, tanto que se a gente olhar o planeta na direção do Oceano Pacífico, a gente enxerga quase que um planeta inteiro azul, né, de tão grande que é a extensão desse oceano. Então, por isso que algo que acontece nele, né, tem uma importância tão grande no clima do planeta inteiro. E claro, né, esses fenômenos, tanto de El Niño quanto de Laninha, principalmente de El Niño, eles agora são ainda intensificados com a questão do aquecimento global, né? A gente sabe que o aquecimento global já é uma realidade,
Hoje a sociedade, né, científica não discute mais se a gente tem ou não aquecimento global, a gente discute até quando a gente vai ter a oportunidade de frear essa situação. E por motivo de curiosidade, né, até poucos anos atrás, os encontros do clima estabeleciam metas, né, de que a gente freasse o aquecimento global em torno de 1,5 graus, né, o que já é bastante. E nesse mês, né, no dia 17 de novembro de 2023, o planeta atingiu um recorde de temperatura acima da média, né, de 2 graus e 0,7, então quase 2 graus e um décimo, o que é já acima das metas. Então, as metas, né, não estão sendo traduzidas em ações públicas quanto sociedade para frear esse aquecimento. Então, esses fenômenos de variabilidade, como o El Niño, por exemplo, que são fenômenos naturais, eles estão, né, sendo intensificados ainda por esse aquecimento global que a gente vive. Então, por isso, a gente observou, né, uma primavera tão chuvosa, né, e a gente já sabe também que a correlação desse fenômeno com as chuvas aqui no sul do Brasil, ela é principalmente ao longo da primavera. No verão, a gente já não tem uma correlação tão grande, o que é um alento, porque a gente está no final da primavera, logo a gente já entra em dezembro, o mês, né, que a gente vai ter o início do verão, e essa correlação é menor. Então a expectativa é que a gente vá tendo um impacto desse fenômeno menor nos próximos meses, embora ele vá atingir sim o seu ápice entre dezembro e janeiro, alcançando ali em torno de 2,2 graus acima da média lá no oceano. Mas essa que é a grande dúvida, né, da sociedade, de que se o El Niño atingindo o ápice, né, em dezembro e janeiro, se a gente teria eventos de chuva ainda mais intensos do que a gente observou na primavera. E isso, a expectativa é que não ocorra, né? A gente deve seguir observando chuva acima da média em dezembro, também em janeiro, principalmente no Rio Grande do Sul. Agora em dezembro a expectativa é que a chuva já fique até dentro ou abaixo, até um pouco da média no Paraná. Depois em janeiro essa chuva dentro, até um pouquinho abaixo da média, já alcance parte de Santa Catarina também, mas o Rio Grande do Sul segue com chuva acima da média. Porém, né, essa chuva acima da média, ela não é tão acima da média quanto foi observada na primavera. Então a gente deve ter um desvio ali um pouco a mais de chuva do que esperado normalmente, então próximo até da média. Então a gente deve sim ter novos eventos de chuva, alguns eventos ainda mais volumosos, mas a gente não deve ter nenhum dezembro, né, e janeiro com dilúvio, como algumas pessoas acham, né, que poderia acontecer. Sim. Essa é a grande dúvida, né? Como eu tinha comentado, as pessoas acabam acompanhando outros institutos, né? E os comentários futuros aí que o El Niño iria até tal mês, então é isso mesmo que a gente ouvia, né? E então, como eu já tinha comentado, essa era a dúvida, realmente. Então, e para ser uma projeção aqui para a nossa região, então, além disso que tu já falou, Julie, pode complementar mais algo? Embora a gente deve ter chuva ligeiramente acima da média nos 2 próximos meses aqui na nossa região, o que eu destaco que não deve chover ainda mais do que choveu na primavera, isso não deve acontecer, porém a gente precisa estar atento e monitorando a curto prazo, Eugênio, porque nesse momento todo o sul do Brasil, né, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina estão com um solo super saturado. A gente teve vários deslizamentos de terras nesses últimos dias, né, com esse último evento de chuva que deu. Inclusive, eu estava acompanhando aí em progresso, teve alguns transtornos também, né? Sim. E diante dessa situação de um solo extremamente saturado e de rios, córregos, arroios, todos cheios, a gente não precisa de muita chuva para ter novos transtornos. Então, a gente precisa sim estar atento nos próximos meses ainda, porque além da chuva continuar um pouquinho acima da média, a gente vai ter temperaturas acima da média também na região. Então, a gente pode ter alguns picos de calor agora já em dezembro, janeiro, alguns já mais acentuados, e isso podem estar ocasionando aqueles temporais, né, típicos de verão. A gente então deve ter essa condição, né, de temporais,
de chuva ainda certamente volumosa em alguns pontos. E diante dessa situação de um solo saturado e rios já cheios, a gente precisa estar monitorando, porque sim, existe a possibilidade da gente enfrentar mais alguma enchente no Rio Grande do Sul, embora a chuva não deva ficar tão acima da média, diante de tudo que já choveu, pode sim ocasionar em novos transtornos. Então, embora a gente não vá ter tanta chuva, mas assim como teve na primavera, a gente tem que estar atento porque pode ter sim novos transtornos na região. E esses acumulados grandes, como já teve, tem prognóstico para acontecer novamente, como tem previsão de chuva, mas esses acumulados mais volumosos mesmo, como já aconteceu, tem previsão ainda? Por exemplo, em setembro, Eugênio, a chuva ficou acima da média, principalmente na região central e sul do Rio Grande do Sul, né? A gente teve ali o evento de enchente no Vale do Taquari, a gente teve enchente também aqui no sul do estado, né, na região de Pelotas, Rio Grande, fronteira com o Uruguai, e a gente teve alguns municípios nessas regiões que choveu mais de 600 milímetros somente em setembro, como Caçapava do Sul, por exemplo, que foi um dos municípios que mais choveu em setembro. Então, imagina, né, um mês que a gente espera chover em torno de 160 a 170 milímetros, choveu mais de 600. Isso é 3 vezes o que a gente espera, né? E isso não deve acontecer agora nos próximos meses, né? A gente não deve ter desvios tão grandes. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente espera ao longo de todo o ano, de dezembro, né, de janeiro até dezembro, acumulados em torno de 160, 140, 180 milímetros por mês, né? Essa é a chuva esperada normalmente por mês aqui no Rio Grande do Sul. Alguns meses um pouco mais, outros um pouco menos, mas em torno disso. E aí, diante de que a gente deve ter acumulados um pouco acima da média, é esperado que a gente tenha, assim como em dezembro, assim como também em janeiro, acumulados em torno ali de 180 até 200 milímetros mensais, o que é bastante chuva, né, mas não é nenhum dilúvio quanto os 600 milímetros que a gente observou em alguns municípios em setembro, por exemplo, né? Mas, Sim, é aqui no... claro, a gente destaca que a expectativa é que chova em torno, né, de 200 milímetros, por exemplo, durante um mês. Mas a gente precisa acompanhar a curto prazo para saber se essa chuva toda ela vai ser bem distribuída ou se ela vai ser em pouco tempo, né? Porque se for em pouco tempo, a gente pode ter novas enchentes com esse volume de chuva, né? Por isso que eu digo que a gente precisa estar monitorando a curto prazo as condições do tempo também. Sim, é isso que eu ia perguntar também. Esses milímetros, se for melhor distribuído, é tranquilo, mas se for acumulados, né, em momentos, daí acaba Sim. sendo mais volumosa, né, e causando todos esses estragos que já teve. Esse último aqui na nossa região foi bem causador, né, causador mesmo de, né, estragos diversos em pontes e estradas diversos aqui no nosso município, e municípios da região teve outros ainda mais, né. Sim. E eu destaco, né, Eugênio, também, que o ano de 2023 já é um ano em que mais mortes a gente registra no Rio Grande do Sul, infelizmente, por eventos extremos, né, associados ao clima. Somente naquele evento ali de setembro, né, foram mais de 50 óbitos, principalmente ali na região do Vale do Taquari. E a gente está vivendo, então, né, esse fenômeno El Niño, que está com moderada a forte intensidade, e, com efeitos agravados, com certeza, também pelo aquecimento global, né? E a gente está vendo um estado totalmente despreparado para essa situação, né? Infelizmente, a gente não está preparado para essa situação de eventos extremos. Felizmente, agora a gente está vendo o Estado se movimentando, estruturando mais a sua defesa civil. É um longo caminho que a gente tem, né? O Rio Grande do Sul está muito atrás de outros estados, como Santa Catarina, por exemplo, que já é um estado molde nacional, né, em relação à defesa civil. Santa Catarina tem uma defesa civil extremamente estruturada, com uma equipe gigantesca de geólogos, de meteorologistas atuando em prol, né, de manter a sociedade alerta. E aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda não tem essa estruturação toda enquanto a nível de estado, né? Então
a gente precisa melhorar muito, mas eu vejo uma movimentação a respeito disso. Vai demorar um pouco para que a gente chegue a um patamar bom e que possa estar agindo com ações de prevenção e coordenação de risco, mas já é alguns passos andados, né? E isso também, naquele período das trocas de estação, a gente acompanhava a Sigma e outros institutos já estava anunciando que o El Niño chegaria. E também o pessoal dessa questão do Estado que tu comentou, né, poderia ter já se projetado também, se programado um pouco melhor, né? Infelizmente, em boa parte do Brasil ainda, Eugênio, a gente não age ainda em ações de prevenção. A gente age em ações de resposta apenas ainda, né? Sim. Então o evento ocorre, as coisas acontecem e os órgãos respondem o que aconteceu, mas a gente não trabalha ainda em ações de prevenção como outros países mais desenvolvidos que têm sistemas de alertas e avisos extremamente qualificados e atendendo a população, né? Então, hoje a gente tem Santa Catarina como um exemplo nacional, né? Defesas civis e órgãos do país inteiro visitam Santa Catarina para entender como funcionam as coisas por lá, porque por lá já funciona muito bem. E enquanto nós aqui ainda estamos agindo somente em resposta desses eventos e não tanto ainda em prevenção e em coordenação de riscos, né? A gente não tem aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, um mapeamento de cidades de que qual nível do rio, determinado rio, vai alagar determinada rua. Né? No estado de Santa Catarina, por exemplo, a gente tem algumas defesas civis que têm mapeado já tal nível do rio, já atinge tal rua e faz previsão ainda de nível de rio. Então, antes do rio subir, já tem previsão de quanto ele vai subir e que hora vai ser esse pico para as pessoas saírem de casa. Então, veja a diferença, né, Eugênio, de uma Sim. coordenação do que uma resposta depois da situação ocorrida, né? Perfeito. E eu lembro que eu acho que 1 ano e meio ou 2, eu estava aí em Progresso, inclusive a gente estava fazendo uma conversa parecida com essa, e aí a gente estava falando da seca, né? Que a gente passou por 2 a 3 anos aí de estiagem, Sim. também por conta do fenômeno Laninha nos últimos 2 anos. E aí a gente comentava, né, que uma hora ou outra essa conta teria que ser paga, né? Uma hora ou outra essa chuva viria e infelizmente ela agora chegou. Mas o alento é que os prognósticos, né, estão indicando que o El Niño vai alcançar o ápice então entre dezembro e janeiro e comece a perder intensidade ali entre fevereiro e março, e já ao longo do outono a gente já, principalmente no final do outono, a gente já tem uma possibilidade maior da gente estar entrando em um período de neutralidade sem tanta influência desse fenômeno de variabilidade climática tão temido pelo globo inteiro, né? Porque acaba aqui na nossa região traz mais chuva, mas em outras regiões traz mais calor, em outras regiões traz mais frio, em outras regiões mais seca. Então é um evento que mexe com o clima do planeta inteiro, mexendo com a economia dessas regiões também, né? E também com a sociedade, né? De modo geral. Muito bom. No meu entendimento, né, Julie, teria mais algumas informações para complementar. Agora você acabou fechando praticamente essa informação, né? As pessoas entenderam assim, né? Uhum. Fica à vontade. Não sei se o pessoal que está acompanhando, hoje é domingo também, né, Eugênio? Domingo à noite, provavelmente mais gente vai assistir depois dessa live. Exatamente. Mas o pessoal que está agora assistindo, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aí, e aí se tu quiser me passar, a gente vai respondendo. E se não, eu acho que era isso, né? O recado maior que eu queria passar, né, para a sociedade era de que a gente está em um El Niño de forte intensidade, a gente passou por impactos muito grandes ao longo da primavera, né, de setembro, outubro, novembro, que é a estação que tem a maior correlação, e naturalmente a nossa primavera gaúcha ela já é mais tempestuosa, né, Eugênio? Em situações normais a gente já costuma observar um setembro e um outubro principalmente mais chuvoso,
com mais tempestades, né, principalmente ali por trocas de massas de ar de características distintas. E ainda, então, né, esse fenômeno ele vem ainda para intensificar ainda mais essa situação. Por isso, tantos temporais, a gente teve também um número muito grande de tornados, principalmente entre o norte do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. O pessoal de Santa Maria, da Prevolts, faz todos os dias o prognóstico de tempo severo no estado, no país inteiro, inclusive, e também o levantamento desses registros. Então, a gente teve alguns eventos em que tivemos muito granizo, tivemos muitos episódios de vento forte e também de tornados. A gente tem um número bem grande já de tornados registrados no sul do país nesse ano de El Niño. E a gente deve seguir observando, né, essa situação de temporais, de chuva, mas menos do que se foi observado. Então, eu até arriscaria dizer, Eugênio, que o pior para a nossa região a gente já passou. Mas, é claro, a gente precisa estar atento a essa situação dos próximos meses ainda. Ok. Eu agradeço muito a sua participação, as suas informações, para levar para as pessoas que acompanham o nosso portal de notícias aqui, Julie. Obrigado você mesmo por essa atenção, por levar e trazer a informação para os nossos seguidores nessa noite desse domingo. Eu que agradeço, Eugênio, o espaço, né, e toda a comunidade de Progresso e também da região, né, entre o Alto e o Vale do Taquari. E uma boa noite a todos e qualquer coisa, estamos sempre à disposição, né, Eugênio? O pessoal pode acompanhar os boletins semanais, né, da Sigma ao longo aí do Progresso News. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado mesmo. Como você comentou, então a gente sempre vai, semanalmente, vai levando as informações, né, para os nossos seguidores, que temos muito, que acompanham, né, Instituto de Seriedade. Agradecendo muito. Obrigado a você mesmo, Diego. Uma boa noite, Eugênio. Boa noite a todos. Obrigado. Até a qualquer momento a gente pode retornar com essas informações. Julie Patrick, da Sigma Meteorologia, com os efeitos aí do El Niño.